nas nadas, brilham as estrelas no infinito, correm os rios e cascadas sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol, também a lua, cantam o céu, a terra e o mar. Para mim dão a maior felicidade, o poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Esse conjunto de belezas que nos empolga e nos seduz, vozes de toda a natureza, sob o seu jeito de Jesus. Essa bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Maria de Nazaré, Maria que cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe dos céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do CEGAL. Meu nome é Joana Dark, estou na condução do trabalho de hoje. Vou estar passando aqui para vocês agora a nossa escala de trabalho dessa noite de hoje. A harmonização, como eu disse, a nossa companheira Cristiane.
A apresentação hoje está na condução, sou eu, Jona Dark. A leitura do Evangelho está a cargo da nossa companheira, Dona Rose. Vai estar falando o capítulo 25, Buscai e achareis. Vai estar falando para nós o item 2. A prece inicial, nosso companheiro Juliano. Nosso palestrante, já vejo ele aqui, é o Maxwell. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer conhecê-lo. Vai ser um prazer ouvi-lo também. Ele vai estar falando conosco sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Para o passe, a fluidificação e a prece final, o nosso companheiro, nosso amigo Volney. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Eu vou fazer a leitura do Evangelho. É o capítulo 25, Buscai e achareis, o item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é igual a esta: ajude-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e defender de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Que assim seja. A prece. Amado Mestre Jesus, modelo e guia de nossas vidas, elevamos os nossos pensamentos em gratidão pela bendita oportunidade de estarmos reunidos, ainda que distantes fisicamente, unidos pelo ideal, teu Evangelho e pela luz da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, a tua proteção e o amparo dos bons espíritos, da paz e do bem. Pedimos que envolva cada lar aqui conectado, estabelecendo uma conexão com a espiritualidade. Que a espiritualidade amiga possa estar presente entre nós e que nossa reunião aconteça com amor e harmonia. Também pedimos ao Mestre que intua o nosso palestrante para que ele possa passar as informações corretas e possamos levar elas também no nosso coração e colocar no nosso dia a dia. Que assim seja. Maxwell, seja bem-vindo. Você tem 30 minutos para estar falando conosco a partir de agora. Muito bem, amigos, minhas amigas, alegria de estar aqui com vocês, participando dessa reunião pública, né? Dessa reunião virtual. A gente fica muito feliz, né? Desses avanços tecnológicos que nós temos, né? Que nos possibilita reunir pessoas de diversos locais, de diversos estados e até países, para que a gente possa aprender juntos, para que possamos aí participar de um tratamento espiritual, né?
E esse avanço tecnológico só é possível por causa do trabalho, tema que nós vamos abordar, né, nessa noite de hoje. Então, o trabalho traz-nos muitos benefícios. E a gente vai ver o que os espíritos têm a dizer a respeito do trabalho e a importância dessa atividade para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Vou me apresentar, né, às vezes, para quem não me conhece, eu me chamo Maxwell Severo, sou morador de Palmero, né, e trabalhador do Centro Espírita Luz da Verdade. A casa espírita que eu frequento, ela foi fundada em 1929, então está quase completando aí 100 anos, fundados com a influência do seu Jerônimo Cândido Gomide, um dos alunos de Eurípides Barçanufo em Sacramento, né? Uma casa espírita que vem aí auxiliando, né, e divulgando a doutrina e levando o evangelho já há 97 anos. Então, vamos então falar um pouquinho dessa leitura, né, desse texto que foi lido, né, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, né? Foi lido o item 2, mostrando aí a necessidade do trabalho, e no item 1, nós temos um texto evangélico, né, que Kardec escolhe para poder compor esse capítulo, e ele busca esse texto lá em Mateus, e uma fala, então, evidente, atribuída ao Cristo, né, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Depois tem um outro texto, né, mostrando para nós, né, que nós que temos nossos defeitos, nossos problemas, quando um filho nos pede, nós atendemos. Quanto mais Deus, quando nós pedimos, então evidentemente seremos atendidos. Mas existe uma condição para que a gente possa ser atendido nas nossas necessidades. E essa condição está clara quando Cristo fala, né, por exemplo, pedi e se vos dará, ou seja, para que nos seja dado, há uma necessidade. A necessidade de que a gente peça. Para que a gente possa achar, há uma necessidade. A necessidade de se buscar. Para que a porta nos seja aberta para nós, há a necessidade de que a gente bata essa porta, para que ela possa ser aberta. Então, a gente precisa agir para que possamos ser beneficiados, para que a gente possa ser atendido nas nossas solicitações. Há de ter um impulso. Esse impulso é o trabalho, esse impulso é a ação. Mesmo que seja a ação de fazer uma prece, mesmo que seja a ação de ir trabalhar para ter o seu salário ordenado no final do mês, para conseguir, por exemplo, custear suas despesas e de sua família. Há de se ter uma ação. E essa ação, ela precisa ser verdadeira. Por exemplo, vamos fazer uma prece. Essa prece vai ser certamente ouvida por Deus, pelas leis de Deus, e a espiritualidade, ou os espíritos do Senhor, vão poder nos auxiliar nas nossas necessidades. Mas para que isso ocorra, essa prece ou esse pedido precisa ser sincero, verdadeiro, partir de dentro dos nossos corações. Essa é a ação que nos cabe. Se eu apenas fizer a prece ou pedido de uma forma mecânica, sem colocar qualquer sentimento ou vontade na minha fala, eu não serei atendido. Há de se ter vontade, verdade, naquilo que a gente pede, né? Então, essa é a ação que nós devemos colocar no momento da nossa oração, né? E aí o Kardec, ele vem falando, explicando esse texto aqui para nós, e ele aborda a questão do trabalho, a necessidade do trabalho, e a humanidade só pôde progredir por causa do trabalho das pessoas, que fazem parte, compõem a sociedade. E aqui acho muito interessante, Kardec é inteligentíssimo, e nesse momento, por exemplo, mostrando a importância e necessidade do trabalho, o Kardec ainda fala a respeito da imortalidade da alma, mostrando que a evolução e o progresso da sociedade, né, ela pôde acontecer em virtude das possibilidades que tivemos de reencarne. Ele mostra, então, uma evidência da imortalidade da alma e da reencarnação no progresso da humanidade, porque ele diz assim, e é uma análise muito interessante, ele fala, olha, se tivéssemos apenas uma encarnação, nós estaríamos aí nessa encarnação estudando, trabalhando e tudo mais, porém, para que a humanidade progrida, há necessidade de que esse conhecimento que a gente construiu possa ser passado a outras pessoas.
Pois bem, a gente consegue transmitir esse conhecimento, mas aquele que recebe esse conhecimento, ele, em muitas oportunidades, não saberá o que fazer com ele. Há de se ter preparo dessas almas, para que essas almas possam saber o que fazer com o conhecimento que os nossos antepassados adquiriram, construíram. E aí Kardec diz, tudo faz sentido quando temos o processo reencarnatório, em que uma mesma alma, um mesmo espírito, constrói o conhecimento, depois ele retorna no futuro, em outra oportunidade reencarnatória, fazendo uso do conhecimento que ele iniciou, que foi aprimorado por aqueles que vieram depois dele, e fazendo uso da sua capacidade construída pelo trabalho, pelo estudo, pela inteligência que se foi construindo no processo reencarnatório. Então, eu achei essa fala do Kardec muito interessante. Ele fala, ó, pelo progresso da sociedade, nós temos uma evidência da imortalidade da alma, né? E isso é muito claro, que a humanidade ela vai aprimorando-se e utilizando de espíritos com bagagem espiritual. Eu me lembro, né, quando a gente faz essa análise, eu me lembro da história de Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, quando ele vem a Sacramento, no ano de 1880, para que ele pudesse auxiliar, né, na divulgação da doutrina espírita, deixar para nós alguns legados no campo da mediunidade, como, por exemplo, a corrente magnética, no campo da educação, né, com a escola espírita, que foi um belíssimo legado que a gente teve de Eurípides, né, pessoal, a escola espírita. Então, em um momento em que as escolas utilizavam-se de palmatórias, de castigos, Eurípides revoluciona e traz o amor, a compreensão, investindo na criança, investindo no jovem, aproveitando as potencialidades do espírito. Então, Eurípides, quando ele vem com essa tarefa, não foi do nada. Eurípides precisou se preparar para essa tarefa, né? Lembremos das encarnações de professor Eurípides, né? Quando ele vem, por exemplo, na personalidade de Marcos, encontra-se com Jesus na personalidade de Marcos, tem de Jesus as orientações para que ele pudesse seguir divulgando o bem e o amor. Depois ele vem como discípulo de Inácio de Antioquia, né? E aprende com Inácio de Antioquia, palestra, fala sobre o Evangelho. E nessas duas encarnações ele é morto, né? De maneira brutal. Depois ele vem como escravo Rufo, lá no Ave Cristo a gente tem essa história, né? Em que ele demonstra a sua fé, ele demonstra a confiança em Jesus. Quando lhe é ordenado que ele deveria deixar de acreditar no Cristo, acreditar nos deuses pagãos da época, né? E aí ele diz, não, eu sou cristão e sirvo a Jesus. Então eles dizem, se você continuar assim, nós vamos te matar. Além de te matar, vamos vender sua família por um preço qualquer. Nega Jesus? Ele não nega Jesus. Ele, não, eu sou cristão. E aí, nessa história emocionante, né, para quem teve a oportunidade de acompanhar o livro, quem compra a sua esposa, as suas filhas, é um outro cristão. Aproxima-se do Rufo e diz, olha, vá em paz, pois a sua família terá um lar. Eu também sou cristão. Então ele foi se preparando. Depois ele vem como Lavater, né? Lavater foi um amigo pessoal de Pestalozzi, um orientador de Pestalozzi, e lá teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a educação, de aprender um pouco mais sobre o magnetismo, pois era um estudante de magnetismo, né? Depois ele vem como Eurípides e deixa para nós esses belíssimos legados no campo da mediunidade, da educação, né? Então, ou seja, a gente percebe nessa história o trabalho que esse espírito foi realizando, construindo um caminho para que ele pudesse ter essas reencarnações vitoriosas e trazer para nós esse importante legado, né? E nós também devemos fazer assim. Nós também precisamos, né, nos apoiar em todas as oportunidades que a vida nos oferece de trabalho. Seja o trabalho material, né, o trabalho que a gente precisa ter para o alimento do nosso corpo físico, seja o trabalho espiritual, o trabalho na casa espírita, o trabalho social, o trabalho de assistência, de caridade, que não alimenta o nosso corpo físico, mas alimenta a nossa alma, que também necessita desse manancial. Então o trabalho constrói toda a estrada para que a gente possa caminhar rumo ao progresso. Sem trabalho não tem estrada construída. O trabalho nos auxilia em diversas modalidades e oportunidades da nossa vida. Por exemplo, a Meimei diz para nós a respeito da bênção do trabalho. Ela fala assim, olha, é pelo trabalho que nós podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam.
olvidar os assuntos amargos, servindo o próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Olha só. Então, quando eu estou no trabalho, eu consigo esquecer os pensamentos que me perturbam. Quando eu estou no trabalho, eu consigo servir o meu próximo, servir o meu semelhante, servir a sociedade, servir a comunidade. Às vezes quem está trabalhando nem pensa nisso. Mas imaginemos aquele que constrói uma casa. Melhor, imaginemos aquele que auxilia quem constrói uma casa. Aquele que vai coar a areia, aquele que vai fazer a massa de cimento. Às vezes, na cabeça dele, ele está pensando que ele está ali trabalhando para a sua subsistência, para poder comprar o alimento para a sua família. Mas não é apenas isso. Um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, aquele que constrói, ele constrói sonhos. Ele constrói um lar para que alguém possa viver. Então ele não apenas ganha o recurso dele, ele leva amor às pessoas. Pessoas que vão ter dentro desses lares momentos incríveis. E esse lar só foi construído porque ele colocou as suas mãos ali. Então, quando a gente está trabalhando, a gente serve o nosso semelhante. Com o trabalho, de acordo com o Meimei, nós melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou, de maneira material mesmo, né? Ocupando a nossa mente, o coração e os braços na tarefa do bem, nós exemplificamos a verdadeira fraternidade. E a gente consegue adquirir o tesouro da simpatia, com o qual, de acordo com o Meimei, angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Então, nós precisamos, né, quando estamos no trabalho, servir esse semelhante, buscando essa simpatia, adquirindo esse tesouro da simpatia, angariando, então, esse respeito e a cooperação do nosso semelhante. Quem fica em casa, dentro de um quarto, sem sair, sem conviver com as pessoas, não faz amizade. Não faz amizade. Não constrói vínculos de amizade com as pessoas. E nós bem sabemos que a evolução espiritual se dá com as pessoas ao nosso redor. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Nós podemos sozinho nos conhecer. Nós podemos sozinho orar para as pessoas. Podemos. Isolados na montanha, a gente pode. Mas nós ficamos limitados, pois falta essa interação, falta o abraço, falta o sorriso, falta a caridade. Como eu vou fazer a caridade para alguém se eu não lido com ninguém? E sabemos, né, que fora dessa caridade não existe possibilidade de salvação. E a caridade a gente faz junto ao semelhante. Vou fazer a caridade para mim mesmo, isso é bom, mas tem que ser para o semelhante, meus amigos. A gente precisa ajudar o próximo. Isso pode ser realizado enquanto trabalhamos. Meimei continua, dizem, quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus, de acordo com a nossa querida Meimei, meus amigos. E o Chico também fala a respeito do trabalho, lá no Evangelho de Chico Xavier. Ele fala do trabalho como um remédio. Ele diz assim, o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mas para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na terra. Olha essa fala do Chico. Quem procura uma ocupação útil, seja de que natureza ela for, porque um trabalho é uma ocupação útil, não é isso? Então quem procura o trabalho, seja de que natureza ele for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na terra. Espírito obsessor tem aos montes, né, meus amigos? Aos montes. As reuniões de desobsessão encontram-se em todas as casas espíritas cheias, muito mais do que as reuniões de estudo, infelizmente. Mas é porque tem muito espírito obsessor por aí. São espíritos que muitas vezes nem buscam fazer o mal, né? Busca apenas justiça. Justiça. Pelos males que nós cometemos no passado. Só que essa justiça, se é feita com as próprias mãos, deixa de ser justiça. Não é isso? Deixa de ser justiça. Passa a ser chamada de vingança. Obsessores também se apresentam junto a nós, mesmo sem nos conhecer, que vão se ligar pelos nossos pensamentos em desalinho, pelos nossos vícios, pelos nossos defeitos. Eles vão se ligar por essa simpatia de pensamentos, a fim de nutrir-se de tudo aquilo de vicioso
que a gente nutre. Então, o Chico diz, quando você trabalha, você se livra desses obsessores. É a fala do Chico, não é nossa, do Chico. Não é isso? Porque quando você está trabalhando e sendo útil para as pessoas, para a sua família, né, para o próximo, para aqueles que você atende no trabalho, você está auxiliando alguém. Mesmo que seja por obrigação, né? Mas você está auxiliando alguém. E isso traz para nós uma proteção. Porque existe aquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, quando nós estamos trabalhando de fato, não apenas fingindo ou fazendo de conta, quando estamos trabalhando, não tem mente vazia. Não tem mente vazia. Então não dá tempo, não dá brecha para que esses espíritos inferiores possam agir sobre a nossa vida. Então o trabalho é uma atividade desobsessiva, podemos assim dizer. Então, o trabalho é de fato uma bênção que deve ser aproveitada por todos nós. Que a gente possa, né, meus amigos, ao acordar pela manhã, eu sei que tem muita gente que não gosta de acordar tão cedo, né? Para ir para o trabalho, para pegar um ônibus, 2, 3 e chegar no trabalho. Então fica pensando assim, meu Deus, chega logo sexta-feira, né, para eu poder descansar. Que a gente possa, entendendo e compreendendo que o trabalho é bênção na nossa vida, de que o trabalho é uma ação desobsessiva, de que o trabalho é uma ação caritativa. Caritativa, né? Porque o que vem a ser caridade? É o amor em ação. E quando eu trabalho com amor, é uma caridade. Eu estou realizando atividades de caridade, sim. Alguém que atende o público. Bom dia, como vai? Mesmo que isso esteja no roteiro da sua atividade de labor, se é falada com sentimento, é útil. Auxilia aquele semelhante. Tem gente que não tem um bom dia hora nenhuma, só quando chega no atendimento. Por exemplo, numa repartição pública, numa atividade privada, recebe ali um bom dia. Que esse bom dia seja verdadeiro e carregado de um sentimento de muito amor. Aproveitemos a bênção do trabalho, então, para realizar atividades benéficas para o nosso semelhante. Então, na hora de acordar de manhã e pensar, meu Deus, vou pegar 3 ônibus, não. Nós vamos pensar, meu Deus, eu vou ter a oportunidade de auxiliar alguém no meu trabalho. Eu vou ter a oportunidade de, trabalhando, adquirir recursos financeiros que vão auxiliar quem está dentro da minha casa, debaixo do meu teto. Eu vou auxiliar a mim mesmo. Porque no trabalho também, a gente não tem apenas rosas no trabalho. A gente tem também dificuldade. Há pessoas que têm patrões que são carrascos, que têm colegas de trabalho que não veem a hora de passar a perna na gente. E aí por isso a gente vai fugir do trabalho? Não. Por isso nós vamos encará-lo. Porque é uma necessidade. Esse patrão que nos é carrasco, nos ensina. Esse colega que nos passa a perna, quer passar a perna, nos ensina também. Nos ensina a perdoar. Nos oportuniza a bênção do perdão. Imagine se nossa vida fosse tranquila o tempo inteiro, sem qualquer dificuldade. Será que a gente ia conseguir progredir? Na mesma velocidade que progredimos diante das adversidades? Eu tenho certeza que não. Porque o ser humano necessita de impulsos para o progresso. Quantas e quantas pessoas, quando chegam num cardiologista, depois de sofrerem o primeiro infarto, dizem, o que eu poderia ter feito, doutor? O que eu poderia ter feito de diferente? E depois do primeiro infarto, começam a ir para a academia, fazer sua caminhada, a se alimentar melhor. Depois que a diabetes chega, não tem mais doce a qualquer hora. Não tem remédio a qualquer hora, porque tem horário para tomar. Porque se eu me alimentar mal com essas doenças, eu vou ficar cego. Quando eu machucar meu pé, eu vou perdê-lo. Eu vou ir para a hemodiálise. Esse é o caminho daquele que tem, por exemplo, diabetes e não cuida, se alimenta errado. É o caminho. Não dá para fugir disso. Até dá para fugir da hemodiálise, morrendo antes. Morrendo antes. Né? Então, percebamos que nós necessitamos de impulsos. Então, a doença que chega, ela não é o fim da nossa vida. Não é o fim da nossa felicidade. Pode ser o início dela. Pode ser o início dela. Porque com a doença, eu me movimento. Deus nos chama a atenção. E há várias maneiras dele nos chamar a atenção. Há várias maneiras de Deus conversar conosco. A enfermidade é uma delas. Mas sabe qual é também uma maneira que Deus tem para conversar com a gente?
É o convite ao trabalho. Quando o dirigente da casa fala assim, amigos, no domingo tem atividade no posto de assistência. Esse é um convite ao trabalho que Deus nos dá. E aí a gente tem a oportunidade de seguir o convite ao trabalho ou esperar outro convite. O problema é que, às vezes, não dá tempo. Nessa existência, do convite chegar com tanta facilidade, com tanto amor, com tanta brandura. Às vezes o convite chega mais duro, né? Às vezes o convite chega quando nós já perdemos nossa família. Então tem pessoas que, sim, perdem a família porque não deixa de errar. Aquele marido, por exemplo, né, que tem a sua esposa, tem os seus filhos, e tem um convite no fundo, né, eu tenho que dar mais atenção para eles, eu tenho que cuidar mais da minha família. Mas aí ele escuta outros tipos de convite, o convite do bar, né, o convite das festas, das farras, e aí ele não atende o convite de Deus para estar junto dos seus, e vai estar junto dos outros que não estão nem aí para ele, né? E aí quando ele vê, ele está sozinho, porque o familiar não aguenta. Então, entendamos, né, que Deus nos convida a todo instante ao trabalho, que a gente possa aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá, enquanto a gente está saudável, enquanto a gente está novo. Não espera ficar velho para ir para a casa espírita ou para ler aquele livro que você tanto queria. Não espera, né, aposentar para poder dedicar-se às atividades caritativas. A gente tem que fazer isso hoje. Eu trabalho com um grupo de jovens, né, e a gente sempre fala isso para os jovens. A gente entende que o jovem está em um período diferente. O jovem tem que estudar, tem que fazer vestibular, tem que fazer o Enem, tem que tirar nota boa, né? Tem jovem que, além de fazer isso, tem que trabalhar para ajudar a sustentar a sua família. Mas a gente sempre diz, tira um tempinho para a casa espírita, tira um tempinho para a caridade. Vem pelo menos para a mocidade. Vem pelo menos para a mocidade, porque a gente está aproveitando o tempo que a gente tem para o trabalho. Aproveitando o tempo que a gente tem para aprender, para ler bons livros, para discutir com os amigos, refletir em torno do Evangelho de Jesus e assim nos tornarmos pessoas melhores. Então sempre falo isso para o jovem, eu entendo que você não tem tempo, eu entendo que você tem que estudar para a prova, mas vem uma horinha aqui no centro. Vamos fazer a campanha Alto de Souza, pelo menos na campanha, vem. Vamos entregar a cesta básica, vem pelo menos na entrega da cesta. Para que esse jovem possa aproveitar esse tempo, ao invés de desperdiçar esse tempo. Então que a gente possa aproveitar, amigos, o tempo que Deus nos dá, que é precioso. Não tem nada mais valioso do que o tempo, né? Depois que passa, não volta. Até volta, mas na próxima encarnação, né? Mas a gente pode perder tempo demais com isso. A gente pode fazer com que pessoas sofram pela nossa perda das oportunidades e do tempo. Então não vamos perder o tempo, vamos aproveitar cada minuto, acordar mais cedo. Ah, não tem tempo de ler. Acorda mais cedo. Não é isso? Depois que acorda, gente, depois de um banho gelado, acabou, não tem erro. Está todo mundo desperto. Né? Amigos, que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Gratidão pela oportunidade. A gente falar um pouquinho desse trecho do Evangelho do Trabalho, da necessidade, e é necessário mesmo, né? Ninguém vai progredir sem trabalhar. E que a gente possa trabalhar feliz, com um sorriso no rosto. Não tem nada pior do que você chegar, né, para ser atendido e a pessoa nem olhar na sua cara, nem olhar para você. Vamos nos colocar na posição do semelhante, né? Tratar todo mundo bem, sorrindo. Isso pode alegrar a vida de alguém, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Obrigado pelo tempo. Volto aí para a nossa dirigente. Eu sabia, tinha certeza que a minha intuição não ia falhar. Maravilhosa a sua fala. Muito obrigada. Gratidão por essa noite, Maxwell. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.
Vamos então, nesse momento, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos suavemente, sentir a harmonia do ambiente, sentir a presença de Jesus diante de nós, sentir a sua energia, vislumbrar a sua luz, iluminando todo o ambiente onde nos encontramos, trazendo a nós o conforto, a saúde, a paz, a harmonia, a serenidade. E juntamente com os nossos trabalhadores dos 2 planos da vida que aqui comungam conosco essa reunião, o Mestre Jesus estende as suas mãos sobre nós, limpando o nosso corpo físico, retirando o cansaço, a dor, as dificuldades, as preocupações, tudo aquilo que possa nos incomodar nesse momento. Traz para cada um de nós a força da sua energia através do magnetismo, que é espargido sobre nós, energizando todo o nosso ser, nos dando saúde, nos dando força, nos dando coragem e perseverança, para que através da fé possamos vencer as vicissitudes que nos encaminham na vida. Sintamos o nosso corpo saudável, cheio de energia, e assim, felizes por esse tratamento recebido, somos gratos ao Mestre Jesus por essa oportunidade. E ainda rogamos a Ele e a toda a equipe de trabalhadores que direcionem essas energias às nossas águas, que tragam das matas, dos bosques, do sol, todos os fluidos balsâmicos, curativos, regeneradores, que possam ser incorporados a essas águas para que elas se transformem em remédio para cada um de nós, curando as nossas dores e revitalizando a nossa saúde. Bondoso Mestre Jesus, ao encerrarmos a nossa reunião de hoje, Senhor, queremos agradecer a Ti por tudo que temos recebido na nossa jornada reencarnatória, pela fé que temos em Ti, Senhor, e a certeza da Sua proteção e do Teu amparo. Rogamos ainda, Senhor, que permaneça em nossos corações por toda a eternidade. Graças a Deus, que assim seja.